Para dar sequência ao estudo de Japão, vamos trabalhar agora o famoso milagre econômico japonês. Bom, na aula anterior nós vimos que o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, saiu humilhado pelos Estados Unidos, mas as décadas seguintes vão conhecer um período de forte crescimento econômico. O porquê disso? Bom, primeiramente vamos lembrar que o Japão e os Estados Unidos assinaram um acordo de paz, um tratado chamado de São Francisco, a cidade na Califórnia, na qual reuniram-se lá os representantes, dos dois governos, dois chefes de Estado, e assinaram um acordo. Quais são os principais pontos desse tratado? Primeiramente, renúncia do poder militar japonês. Ou seja, o Japão vai ter que abrir mão de ter uma marinha de guerra, uma aeronáutica, um exército de guerra, somente para defesa interna. E para defender o país externamente de ataques de outros países, os Estados Unidos se comprometeu a isso, que a defesa externa seria feita pelos Estados Unidos. Para isso, os Estados Unidos instalou uma base militar em Okinawa, que é uma ilha japonesa no sul do país. Lá está estacionado a 7ª Frota da Marinha Americana. Além disso, seria também necessário, segundo os Estados Unidos, promover uma ajuda econômica ao Japão. Isso foi chamado de Plano Colombo. É uma espécie de extensão do Plano Marshall, que foi aplicado nos países da Europa em 1947 para conter a expansão do socialismo. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. E ocorreu nesse período a chamada reestruturação dos aibatsus, os grandes grupos empresariais, aqueles que o general MacArthur, o governante do Japão, americano no Japão, queria acabar com eles. Então eles foram reestruturados após esse tratado. Por que houve uma mudança de postura dos Estados Unidos em relação ao Japão? Por conta da Revolução Chinesa, em 1949, no qual os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, chegam ao poder e criam a República Popular da China, enquanto que os governantes da China implementam o socialismo no grande território, alguns rebeldes se refugiam na ilha de Formosa e fundam lá a República da China Nacionalista, a Resistência Capitalista na China, também chamada de Taiwan. E a guerra entre as duas Coreias. A Coreia do Norte ataca a Coreia do Sul, que era um país capitalista, e com isso a Coreia do Norte tenta reanexar, quer dizer, tenta dominar todo o arquipélago e implementar um país socialista. Ou seja, os americanos perceberam que o Japão poderia ser um grande aliado contra essa expansão socialista. De que maneira? Era um país que já tinha uma industrialização em curso, portanto, seria relativamente fácil desenvolver economicamente o Japão e mostrar que o Japão poderia ser uma grande potência econômica através do sistema capitalista, mostrando que era muito mais eficiente do que o socialismo para desenvolver a sociedade. E com isso o Japão passaria a ser uma espécie de bastão de contenção do socialismo e uma vitrine do capitalismo na região da Ásia, para ser seguido pelos demais países da região. Bom, a União Soviética, que logicamente incentivava os países socialistas, China e Coreia do Norte, acabou vendo que o Japão não teria mais como ser invadido por eles, até porque a União Soviética tinha intenções, obviamente, de se vingar de algumas derrotas. A União Soviética, que no finalzinho da Segunda Guerra Mundial invadiu, retomou a ilha de Sakhalina e Kurilas. Portanto, isso foi um dos motivos pelo qual o Japão vai iniciar um processo de forte crescimento econômico, chamado de milagre econômico, nas décadas de 1950 até 1980. Por mais ou menos 40 anos, o país conheceu um período de recuperação e forte crescimento da economia do Japão. Quais são os fatores desse crescimento? Logicamente que o Tratado de São Francisco, TSF, vamos assim usar essa sigla para facilitar. Só que se pararmos para pensar um pouco, os países da Europa, como Alemanha, França, Reino Unido, tiveram também a ajuda dos Estados Unidos. Teve a criação da OTAN, uma espécie de guarda-chuva nuclear americano na Europa. E por que o Japão conseguiu superar as economias da França, da Inglaterra, da Alemanha, tornando-se a segunda maior economia do mundo na década de 1980? Porque tem algo mais aí. O que é esse algo mais? Podemos chamar isso de modelo empresarial japonês. Vou colocar como sigla MEJ para facilitar. Esse modelo empresarial se baseia em dois pontos. Um deles é justamente o quê?
a ideologia da qualidade total. O que significa isso? Que você quer oferecer um produto que seja o melhor possível. O slogan seria assim: nada está tão bom que não possa melhorar. Portanto, vamos tentar oferecer para o mundo uma mercadoria de altíssima qualidade. E, além do mais, um pacto entre o patrão e o empregado, para que fosse possível atingir essa qualidade total. Porque de nada adianta você ter aí um projeto maravilhoso se quem for executar o projeto não faça com dedicação. Eu sempre uso como exemplo: se um arquiteto fizer um desenho de uma casa linda, maravilhosa, se você contratar um pedreiro que não coloque os tijolos de maneira correta, essa parede vai ficar torta, a casa pode até vir abaixo. Então, você tem que contar com todos, com os mais altos funcionários de uma empresa, né? A diretoria, a presidência, os engenheiros, os cientistas, mas também você não pode desconsiderar o mais humilde dos trabalhadores, aquele que vai apertar parafuso, aquele que vai limpar o chão da fábrica. Todos terão que fazer a sua parte com a máxima dedicação. Então esse pacto entre o patrão e o empregado é o seguinte: ele deriva de uma relação praticamente feudal, porque o Japão saiu de uma sociedade feudal no século XIX para uma sociedade industrializada no século XX. Ou seja, qual é a relação existente no feudalismo? O senhor feudal oferece segurança para o seu servo. O servo é leal ao senhor feudal. O que é segurança numa sociedade moderna, industrializada, onde o trabalhador oferece a sua força de trabalho? É saber que não será demitido. Então esse é o pacto. Você trabalhará para mim com dedicação e você não será demitido a qualquer momento para que eu possa ter um lucro maior. O empregado, de sua vez, acaba dedicando-se bastante ao trabalho. Algumas coisas que no Japão você quase não tem notícia, por exemplo, greve de trabalhadores, raramente isso aconteceu. Se o trabalhador está descontente, ele vira o boné para trás e continua trabalhando, ou seja, é um sinal, alguma coisa está errada, vamos conversar. Outra coisa, raramente alguém troca de empresa. Você começa trabalhando numa empresa e você vai galgando cargos dentro dela, vai fazendo carreira dentro dela. Dificilmente alguém vai trabalhar numa empresa porque paga um pouco mais. Também, uma das certezas que os japoneses tinham: se você trabalhar numa indústria, o seu filho trabalhará nela também. Ou seja, é uma relação bem diferente que o Ocidente custa a entender. Então isso é a base do chamado toyotismo. Por quê? O toyotismo se baseia numa nova forma de gerenciamento, na qual o empregado é chamado de colaborador, por exemplo. Com isso, o empregado sabe que ele tem que dedicar-se ao trabalho. Em contrapartida, ele sabe que se ele cumpriu a meta dele, ele não precisa ficar dentro da indústria, da empresa, cumprindo o horário, sem nada para fazer. Ele pode ir fazer uma coisa da sua vida, aproveitar o dia. Então é uma relação um pouco diferente das relações fordistas que surgiram lá no final do século XIX. Depois acaba sendo uma espécie de modelo para as indústrias do mundo inteiro. E, além disso, os japoneses contaram com muita sorte. Por exemplo, 2 episódios favoráveis. Um deles foi o fechamento do Canal de Suez, em 1956. O Canal de Suez é a passagem entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, usado por navios para transportar petróleo da região aqui do Golfo Pérsico para a Europa. Como esse canal está fechado, o motivo pelo fechamento não vem ao caso agora, a gente vai discutir isso para frente, é que o caminho agora ficou bem maior. Ou seja, isso favoreceu a indústria naval japonesa e a indústria siderúrgica. Por quê? Porque até esse momento aí, quem dominava a rota dos petroleiros eram os navios gregos. Navios que eram pequenos, ágeis, para passar em qualquer tipo de estreito ou canal. Porque a Grécia tem a sua característica geográfica ser formada por um conjunto de pequenas ilhas, de um território muito acidentado, com vários fiordes, ou seja, com terrenos com um litoral muito recortado. Então a Grécia sempre teve que fazer navios pequenos, diferentemente do Japão, que sempre precisou fazer navios grandes, porque ele tem pela frente o Oceano Pacífico. Sempre a necessidade de trazer para o seu território uma grande quantidade de matéria-prima. Ou seja, os japoneses sempre fizeram navios muito grandes. E se você vai fazer uma viagem longa como essa, compensa você fazer com um navio de grande porte, que você aumenta a superfície de arrasto, mas você multiplica por 3, né, ao cubo, a capacidade de carga do navio.
Você aumenta a área de contato, mas você aumenta também o volume que leva. Portanto, é muito mais barato transportar com embarcações de grande porte para distâncias maiores. Então o mundo vai querer contratar navios japoneses para levar petróleo. Outro episódio foram os dois choques do petróleo que ocorreram nos anos 70. Isso favoreceu muito a indústria automobilística do Japão. Por quê? O petróleo ficou caro. Ficou ruim para o Japão porque o petróleo está caro? Ficou. Por outro lado, os japoneses sempre tiveram a preocupação, dentro da chamada ideologia da qualidade total, fabricar produtos com baixo consumo de energia, dentre eles automóveis com pouco consumo de combustível. Os japoneses passam a receber muitas encomendas da sua indústria automobilística, porque os carros japoneses são famosos por serem carros que têm baixo consumo de combustível. E a indústria automobilística é uma indústria muito poderosa, talvez a mais importante do século XX. Porque uma boa parte da população economicamente ativa trabalhou no século XX dedicado à produção ou à venda, todo o processo que envolve o automóvel, como manutenção de rodovias, de ruas, todo o processo de compra-venda de automóveis, enfim. O fato é que o Japão teve essa sorte de contar com esses episódios que favoreceram muito. E dessa forma o Japão vai conhecer um período de muito crescimento econômico e vai tentar conquistar os mercados de alto poder aquisitivo. Através do quê? Fornecendo um produto muito bom. Aquilo que é de melhor, através do seu modelo empresarial japonês. Então os japoneses criaram, por exemplo, a tecnologia visual 3D. Quando as primeiras TVs 3D foram fabricadas e vendidas, elas custavam uma fortuna. Hoje, elas são muito mais acessíveis. Por quê? Porque existem outras tecnologias, como por exemplo, a TV 4K, também da Sony, ou a TV 8K QLED, que é uma tecnologia de LED orgânico. Ou seja, a tecnologia está sempre avançando, evoluindo. Os japoneses nunca abriram mão de estar sempre investindo em novas tecnologias. Por outro lado, aquela tecnologia que era moderna há 5 ou 10 anos atrás, ela é um sonho de consumo de mercados de baixo poder aquisitivo, que não devem ser desprezados. Por quê? É uma questão de volume de venda. Então, para baratear o produto, o que os japoneses criaram? Criaram os chamados tigres asiáticos de segunda geração, que vem a ser a Tailândia, Malásia e Indonésia, países do Sudeste Asiático que receberam fortes investimentos de capital industrial japonês para produzir mercadorias japonesas e marcas japonesas, como por exemplo a Sony, líder mundial de fabricação de produtos eletrônicos, como máquinas fotográficas. Japonês, porém, feito na Tailândia. São produtos com tecnologia ultrapassada em relação aos produtos de última geração, mais acessíveis. Então, para tornar mais acessível, transferiram a produção dessas linhas de montagem de tecnologia de 5 anos atrás para esses tigres asiáticos, pagando um salário menor para esses trabalhadores, obviamente, e barateando com isso o custo do produto final. Então, os japoneses conquistaram o mercado de alto poder aquisitivo, os grandes mercados da Europa e Estados Unidos, das elites dos países pobres, mas também do baixo poder aquisitivo de população mundial de modo geral. Ou seja, tudo ia muito bem para o Japão até o final da Guerra Fria, quando começa a chamada Guerra Comercial entre Japão, Estados Unidos e União Europeia, que vai marcar a última década do século XX e agora o século XXI. É uma guerra entre as grandes empresas desses países mais poderosos. Então, fim da Guerra Fria e expansão do processo de globalização. Os Estados Unidos, que era um país que tinha uma postura extremamente aberta de permitir com que produtos europeus entrassem facilmente no mercado americano, os cidadãos americanos eram acostumados a comprar vinhos franceses, comprar uísque escocês, automóveis alemães, produtos eletrônicos japoneses, agora terão que pagar mais impostos por esses produtos. Por quê? O governo adota uma postura protecionista do seu mercado. E a disputa por mercados entre as nações mais ricas do mundo e suas transnacionais. Com isso, o toyotismo, que era uma vantagem do Japão em relação a outros países, passou a ser um modelo adotado por todos os países. Então difundiu esse modelo. Aquilo que era uma exclusividade do Japão deixou de ser.
Com isso, o Japão entra em processo de recessão econômica, ou seja, uma diminuição do seu ritmo de crescimento do seu produto interno bruto. Em 91, o Japão apresentou um crescimento de 3%, mais ou menos, um pouquinho mais que isso. E desde então, o Japão nunca mais conseguiu apresentar um crescimento dessa ordem. Os anos que se seguem, crescimentos menores, em 96 quase se aproxima de 3%, 97 já cai novamente, 98 e 99, fruto da famosa crise dos tigres asiáticos, chamado efeito dragão, que é provocado pela moratória russa, fez o Japão ter o seu PIB caindo, ou seja, caiu aí 2% em 98, caiu 0,5% em 99. Aí uma tentativa de recuperação, em 2000 ele recupera, chegou a quase 3%. Só que essa situação não se mantém, ela oscila. 2001, 2002, crescimentos baixos. 2003, 2004 recupera. 5, 6 já está mais ou menos uma situação razoável. E aí, 2008, 2009, quando estoura a bolha imobiliária nos Estados Unidos, aí então a economia japonesa despenca. Em 2009, ela apresentou uma queda de 5% do seu PIB. Ou seja, isso é uma grave crise econômica, sem dúvida. Então, ou seja, o Japão, nos últimos, digamos assim, 30 anos, não teve mais aquele crescimento pujante que tinha no passado. Não quer dizer que seja um país decadente, não, mas não tem mais aquele ritmo de crescimento. Isso hoje é uma característica da China, não mais do Japão. Mas o Japão do passado é a China de hoje. Era aquele país asiático que crescia a passos largos nos anos 50, 60, 70 e 80. Ok? Então, sobre esse assunto, né, é o que eu teria para passar para vocês. Espero ter contribuído bastante e encontramos aí num próximo assunto. Ok? Então, um abraço, até mais, tchau, tchau.